Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 9 de junho de 2021. Gente, acompanhando recentemente a apuração da eleição lá no Peru, me veio a ideia de fazer o vídeo de hoje, no qual eu vou falar sobre como se contavam os votos antigamente. Sim, cheguei a testemunhar contagens de voto no papel. Eu sou velhinho, né? Pois é. Por que eu estou falando disso, gente? Porque as pessoas que são contra o voto impresso, auditável e a contagem pública dos votos estão jogando confusão na opinião pública, dando a entender que nós queremos retroceder à época da cédula de papel e não é nada disso. Naquela época, as possibilidades de fraude eram inúmeras, muito maiores do que são hoje, o que não significa que a urna eletrônica e o voto apurado eletronicamente não seja fraudável. É sobre isso que vamos falar hoje, mas antes eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação está ajudando a melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos. Este é o único canal no YouTube que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou mês passado, meu muito obrigado. Acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês. Se não doou ainda, sempre é tempo. O Pix é de graça, facilzinho de fazer, não tem taxa bancária. Aguardo a sua doação. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, tá na hora de fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo de manhã cedinho eu posto lá os links dos vídeos aqui do canal, ok? Muito bem, gente. Era uma confusão naquela época, viu? Eu testemunhei, minha primeira apuração, a primeira eleição que eu acompanhei de mais perto foi a eleição para governador do estado do Rio Grande do Sul em 1982. Foram as primeiras eleições para governador depois do fim do regime militar. À medida em que o regime militar foi terminando e gradativamente os militares foram se afastando do poder, eles foram liberando as eleições diretas para prefeito de capital, de zonas de segurança nacional, para os governos estaduais. Depois, lá em 1985, quando seria a primeira eleição direta para presidente, ainda foi no colégio eleitoral e a primeira eleição direta mesmo para presidente foi em 1989. Bom, gente, até a porta da sessão eleitoral onde a gente vota era tudo mais ou menos parecido. A gente pegava o título de eleitor, ia lá, entrava na fila, chegava na boca da urna, os mesários nos chamavam para votar e nós recebíamos lá então uma cédula impressa, mais ou menos como essa que está aí, achei no Google aí uma cédula antiga de eleições para governador e senador aqui do estado de São Paulo, e a gente marcava um X no nome do candidato quem queria que votar, ok? Lógico que acontecia muita confusão, muito analfabeto no Brasil, as pessoas podiam votar, às vezes marcava o X no lugar errado, não ficava muito claro, em muita gente acontecia isso, não ficava muito claro em quem a pessoa queria votar, e isto gerava, na hora da apuração lá sobre a qual nós vamos falar depois, uma disputa sobre a interpretação de qual seria a vontade do eleitor ao marcar um X na cédula, mas fora do local onde era indicado para marcar o X. Era uma disputa para saber se esse voto seria anulado ou se ele seria validado, em que candidato deveria ser considerado o voto. Bom, aí já começava uma confusão, acontecia muito isso. Então, botava-se lá o voto dentro de uma urna de lona, esses votos ficavam acumulados lá, e o resto do procedimento é muito parecido como acontece hoje com a votação na urna eletrônica. O eleitor vai embora e a diferença começa no trabalho dos mesários. Eu já fui presidente de mesa, então terminada a eleição, ali o ato da votação, é fechada a sala de votação e o presidente de mesa pega um pendrive com a totalização dos votos daquela urna, e existe a impressão de um relatório que é chamado uma zerésima, que é um rolinho de papel ali que contabiliza os votos, quantos votos tem nessa urna, não é um recibo de voto, como queremos nós, os defensores do voto impresso, é apenas um relatório de quantas pessoas votaram ou deixaram de votar.
e o presidente da mesa vai até um local aonde este pendrive é conectado em rede e os votos são enviados para a sede do Tribunal Eleitoral, onde é feita a apuração eletrônica. Hoje em dia é assim. Naquela época, o presidente de mesa levava as urnas até um local onde seria feita a apuração. Esse local, em geral, podia ser um ginásio de esportes. Achei aí no Google umas fotos para vocês verem como é que é. Então, um salão amplo, enorme, cheio de mesas. Em cima dessas mesas, os votos seriam apurados. Essas mesas correspondem às sessões eleitorais, ok? Então, aquela equipe de mesários, o presidente da mesa e os mesários que registravam o voto, ali, administravam a recepção do título de eleitor e conduziam a gente até a urna eletrônica, depois devolviam o título eleitoral para a gente. O trabalho daquelas pessoas ali se encerrava quando o presidente de mesa leva o pendrive para a Justiça Eleitoral. Antigamente não. Estes mesários tinham que ir até este ginásio de esportes, esse local, esse salão enorme, dependendo da cidade, pode ser um salão paroquial de igreja, contar os votos. Então, em cada uma dessas mesas ficavam sentados ali o presidente de mesa, os mesários, e no entorno deles, de pé, os fiscais de partido, ok? Já imaginaram a confusão? Vocês têm aí imagens de um salão vazio, só com as mesas, tem a ideia como é que é, e algumas fotos que eu achei de como é que ficavam as mesas, cheia de fiscais em volta, lutando pela interpretação dos votos que estavam ali, tentando impugnar votos dos adversários, validar votos do seu candidato e assim por diante. Então, costumava ser, às vezes, uma grande confusão, ok? Aquele salão enorme, cheio de mesas, o pessoal contando votos, totalizando numa maquininha, transferindo esta totalização para as atas de apuração. Estas atas de apuração, então, tudo preenchido manualmente, eram levadas para totalização. A disputa começava ali nas mesas, ou seja, então você imagine uma grande cidade onde o partido, todos os partidos que estão disputando a eleição, tem uma quantidade enorme de fiscais. Agora imaginem uma contagem assim, com 30 e poucos partidos, como nós temos hoje no Brasil. Imaginem o que seria a apuração de um ginásio de esportes com fiscais de mais de 30 partidos, aboletados em cima de cada mesa de apuração, de cada sessão eleitoral, disputando os votos. Ó, esse voto aqui foi para o candidato, ok? Posso contabilizar? Bota na planilha. Não, esse voto aqui tem uma dúvida, anula, não anula? Em quem o eleitor queria votar? Ele marcou em cima do nome do candidato, não marcou ali no quadradinho onde está o número do candidato. Não, mas se marcou em cima do nome do candidato, vale o voto. Então vamos validar? Vamos validar. Óbvio que isso podia dar uma baita discussão e o fiscal do partido adversário ia querer anular aquele voto. Acontecia aos montes isso. Bom, agora imaginem a seguinte situação, gente. Uma eleição presidencial acontecendo em todos os municípios do país, com milhares, são 5.600 municípios no Brasil, com milhares de sessão eleitoral, ou seja, cada município tem várias sessões eleitorais. E se o partido não tem fiscais, não tem estrutura, não tem diretório naquele município, e o outro partido tem, como é que vai ser fiscalizada a contagem? Apenas com os fiscais de um partido só. Já imaginaram o potencial de fraude aqui? O controle, ali o prefeito, cidadezinha pequena, interior do país, sei lá, interior do Nordeste, pode acontecer, acontecia no Rio Grande do Sul também, estados em que a população tem um padrão de vida, um grau educacional mais elevado, a coisa acontecia igual, né? Vocês imaginem ali o prefeito dono de um curral eleitoral, praticamente só os fiscais do partido dele apurando os votos, fazendo pressão em cima dos mesários, quando muitas vezes os próprios mesários podiam ser ligados ao partido. Já imaginaram o que pode acontecer numa apuração deste tipo, ok? Bom, para encerrar o vídeo, vou contar para vocês o que aconteceu nesta eleição de 1982 no Rio Grande do Sul. Os candidatos eram Jair Soares, que concorria pelo PDS,
que era o partido sucedâneo da Arena, e o Pedro Simon concorria pelo MDB. Aconteceu o seguinte, a apuração estava transcorrendo e o candidato Jair Soares foi abrindo uma dianteira significativa na apuração. E aí o depois senador Pedro Simon, ele foi eleito senador depois de ter sido governador do Rio Grande do Sul, muito tempo depois, ele desmobilizou os fiscais do MDB. Ele jogou a toalha antes do fim da contagem e admitiu que Jair Soares tinha vencido a eleição antes da contagem terminar. O que aconteceu? Os fiscais do MDB em todo o estado do Rio Grande do Sul se desmobilizaram. Ora, o meu candidato admitiu que perdeu, vou ficar fazendo o que aqui? E a contagem prosseguiu apenas com os fiscais do PDS, apenas com os fiscais do candidato Jair Soares, controlando a apuração. E a apuração sendo transmitida pelo rádio. E de repente começa a aparecer a Zona da Mata do Pedro Simon. Zona da Mata, na linguagem eleitoral, como se chamava antigamente, é o reduto eleitoral, ou seja, regiões onde certos candidatos têm mais votos. E começou a chegar voto do Pedro Simon, e o Pedro Simon começou a se aproximar do Jair Soares na contagem de votos, mesmo sem fiscais do MDB controlando a apuração, ou com poucos fiscais. Vários deles foram embora para casa e abandonaram a apuração. Quando Pedro Simon percebeu que a proporção de votos que ele estava recebendo na reta de chegada da apuração poderia levá-lo a ganhar a eleição, toca mobilizar o MDB todo de novo. Volta para a apuração que a gente pode ganhar, volta para a apuração que a gente pode ganhar. Resultado, o governador Jair Soares, sim, vou chamá-lo de governador porque ele se elegeu com uma vantagem de 22 mil votos numa eleição, portanto, praticamente empatada, que foi 1.200.000 e poucos mil votos para cada um. Jair Soares fez 22 mil votos a mais. Imagine, estado do Rio Grande do Sul, não sei quantos eleitores tinha lá, acho que 2,5 milhões de eleitores, né? Tira aí votos nulos e brancos, 1.200.000 votos para cada um, 22 mil votos dá para virar numa apuração, gente. Dá para virar numa apuração. Fiscais só de um partido ali, em cima dos mesários, metendo pressão. Fiscal, né, um mesário ali ligado a um partido escondidinho com uma caneta, vai lá e adultera um voto. Acontecia aos montes, gente, acontecia aos montes, né? São situações como essa que não acontecem mais, porque a contagem é eletrônica, muito rápida. Dependendo do tribunal eleitoral de um estado, pode acontecer até de estados, já aconteceu, estados lá do Nordeste, por exemplo, que supostamente seriam estados mais lentos na apuração, terminarem a apuração antes de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, onde supostamente a gente tem centros urbanos mais desenvolvidos e se imagina que a apuração poderia ser mais rápida. Na eleição de 1989, por exemplo, o Lula superou o Brizola na reta de chegada do primeiro turno. Por quê? O Brizola tinha redutos muito fortes no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E a contagem no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro terminou antes de outros estados. O PT naquela época era muito menor do que é hoje, não era nem metade da máquina eleitoral que o PT é hoje, mas o PT já era um partido estruturado nacionalmente. Então praticamente terminou a contagem dos votos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que é onde o Brizola faria a maior parte dos votos, e começou a pingar votinho para o Lula no país inteiro, e o resultado é que Lula ultrapassou o Brizola por uma diferença muito pequena na reta de chegada do primeiro turno e foi para o segundo turno contra o Collor. Graças a Deus depois perdeu a eleição para o Collor, que o PT daquela época era o PT radical, né? Mais ou menos como esse candidato que está ganhando a eleição no Peru agora, né? Então, gente, muita gente, eu vejo essa confusão, acha que quando se fala em voto impresso, que nós queremos retroceder a esta metodologia. Muitos países do mundo ainda contam votos desse jeito, né? Países importantes, inclusive, vocês viram que aconteceu lá no hemisfério norte, a contagem de votos assim. Claro que existiam máquinas hoje de totalização, em cada estado lá a legislação é diferente, a contagem de votos pode ser processada à parte manualmente, totalizada eletronicamente, mas enfim, vocês viram a confusão que deu.
Nenhuma eleição é imune à fraude. A diferença é que hoje em dia a desconfiança que paira é sobre a hora em que você alimenta as urnas, né? Então você imagina o quê? Você vai botar o software na urna. Não é uma instalação de um software urna por urna. Eu imagino que eles botem as urnas todas interligadas num salão gigantesco, que nem você testa notebook na fábrica de computadores. Os notebooks são colocados todos conectados uns nos outros em prateleiras enormes e o sistema operacional é alimentado em todos os computadores simultaneamente. E urna eletrônica deve ser igual. Você tem milhares de urnas em todo o Brasil, conecta as urnas em linha num sistema e se um vírusinho foi posto no software que está alimentando as urnas? Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é na apuração, o software que faz a totalização, a contagem dos votos. Quer dizer, depois que o presidente de mesa levou o pendrive com a apuração da mesa de votação, que esse pendrive é conectado num computador transmitido em rede, não é internet, é uma rede privada do Tribunal Eleitoral, mas o dado é transmitido de um local em que os presidentes de mesa vão, entregam ali e essa seção aí do tribunal, essa regional do Tribunal Eleitoral, transmite votos parcialmente totalizados para o computador central do Tribunal Eleitoral. Então, existem inúmeras vulnerabilidades que podem permitir algum tipo de fraude inserida no sistema em algum momento, né? E o mais importante de tudo, gente, o mais importante de tudo, que talvez seja o principal fator de desconfiança que nós temos sobre os resultados das apurações no Brasil, especialmente eleições presidenciais. Já falei aqui disso em outras oportunidades. Por exemplo, o que aconteceu em 2014, na apuração da eleição da Dilma contra o Aécio. Não estava previsto, mas num determinado momento, alegando a diferença de fuso horário do Acre para o resto do Brasil, quer dizer, a apuração já havia começado no Brasil inteiro, havia vários estados totalizando votos, havia pesquisas de boca de urna falando de resultado apertado, mas com Aécio Neves na frente, e de repente o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, resolveu trancar-se numa sala com meia dúzia de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a totalização dos votos só seria divulgada depois que as urnas do Amapá tivessem fechadas, evitando assim, supostamente, que a divulgação dos resultados em todo o país influenciasse os eleitores do Amapá. O que aconteceu é que no momento em que eles abriram a porta, a apuração já estava adiantadíssima, milhões e milhões de votos do país inteiro apurados e, para surpresa geral, com a Dilma na frente do Aécio. Então, não basta ter voto impresso, e voto impresso, gente, voto impresso não é retroceder ao voto no papel como era antigamente. Significa que a urna, no momento em que a gente vota, imprime um comprovante. Esse comprovante o eleitor não leva para casa, nem poderia. Vocês imaginam lá no interior do Nordeste ou na periferia do Rio de Janeiro, nas favelas, as milícias ou os traficantes esperando o eleitor sair da urna e quero ver em quem tu votou. Votou no meu candidato? Ah, não votou? Pel, né? Ou sendo perseguido por um prefeito de interior assim por diante. Não dá, não pode levar o recibo para casa. Aquele recibo ele fica impresso, fechado numa urna com um visor de vidro ali ou de plástico. Você vota e confere. Esse é o candidato que eu votei? É, ok, confirma. Então é isso. Para quê? Para que depois, se houver desconfiança conforme o resultado, você quebra o lacre desse relatório impresso e confere se os votos que estão registrados no papel são os mesmos, conferem com aqueles que estão na contagem digital. Isto é o que chama-se voto impresso e auditável, mas que não pode vir separado da contagem pública dos votos. Você aí nas suas mídias sociais, com seus parentes, com seus amigos, ajude a conscientizar para a importância dessa questão da contagem pública, certo?
Bom, o vídeo hoje, gastei um tempão aqui, eu investi um tempão em relembrar vocês como eram as apurações antigamente, sujeitas a todo tipo de fraude, de confusão. Não se trata disso. Se trata de voto impresso junto à urna eletrônica, passível de ser auditado, com contagem pública, ok? Fui claro, didático, explicativo? Gostou? Esse vídeo ajuda você a convencer os seus amigos a apoiar o voto impresso, auditável e a contagem pública? Então faz um pix aí, gente, ajuda o canal. O mês está começando, pingou pouquinho, trocado lá ainda, viu? Estou esperando as contribuições de vocês, valeu? É isso aí, gostou então? Curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal do YouTube e volte sempre, porque todo dia de manhã cedinho tem vídeo novo aqui no canal. Até mais!